Bom, ok. Agora a gente já iniciou a gravação. Vamos dar início à nossa aula de hoje. E só para recapitular um pouco, a gente está detalhando alguns pontos, alguns equipamentos específicos, né, que estão contidos dentro de uma planta, dentro de um link HVDC. Okay? E hoje a gente vai falar um pouquinho do processo de retificação e inversão para os conversores, né, que são comumente utilizados em links HVDC. Desculpa. E vamos conversar também sobre alguns detalhes que ocorrem. Antes de mais nada, eu vou compartilhar a minha apresentação. Essa apresentação, ela... Você está vendo? Não. Tô vendo sim, tá aparecendo aqui. Ótimo, perfeito. Porque aqui ele não me deu retorno dessa vez. Geralmente fica vermelho, dentro de uma moldura vermelha, mas hoje não apareceu. Eu pensei que não tivesse dado certo, mas ok. Bom, então, na verdade, essa apresentação que eu vou... Parte da apresentação que eu vou mostrar para vocês foi um workshop que houve ministrado pelo CIGRE, em parceria com o Centro de Pesquisa da Eletrobras, CEPEL, no Rio de Janeiro, em 2018. Eu participei desse workshop e aí vou pegar uma pequena parte desse material para fazer a apresentação aqui, que eu achei bastante interessante, sobre os aspectos que ocorrem no processo de conversão em links HVDC. Bom, então aqui nós temos basicamente um conversor de 6 pulsos, tá certo? E vou chamar a atenção para alguns detalhes. Aqui nós temos uma rede CA, do lado esquerdo. Nós temos transformador de acoplamento, nós temos a estação retificadora. Temos o link, né, o polo, do HVDC, estação inversora, transformador de acoplamento, mais uma vez, o outro ramo da linha CA. Bom, mas a gente vai, hoje, discutir um pouquinho sobre esses dois tópicos aqui, o retificador e o inversor. É certo que vale para um, vale para outro. Então, a gente vai explicar um pouquinho do processo de conversão no retificador e depois vai estender para o inversor. Bom, muito bem. Então, se vocês observarem essa estrutura aqui embaixo, um detalhe dessa figura, certo? Então, nós temos a fonte, que seria aqui, no caso, é lógico que na estrutura que nós estamos estudando, no HVDC, né, um HVDC real, que existe, nós temos muitos equipamentos conectados. Aqui a gente está fazendo uma simplificação, tá certo? Em outro momento, a gente vai detalhar outros pontos, outros equipamentos que são importantes também. Mas hoje, a gente vai fazer uma simplificação e vai considerar como sendo o A, o B e o C as tensões já no secundário desse transformador. E a gente nem está analisando filtro, certo? Disjuntor, sistema de proteção, nada disso. Por enquanto, a gente vai se concentrar e detalhar na aula de hoje o funcionamento desse retificador. Muito bem. Então, nós temos a alimentação do retificador, nós temos essas reatâncias, né, XC. Essas reatâncias, elas são conhecidas como reatâncias de comutação. Por que é necessária a reatância de comutação? Olha só. Imagina vocês que se eu não tenho essa reatância,
quando houver o processo de comutação entre dois interruptores, aqui no polo positivo, por exemplo, comutação entre V1 e V3, ou então aqui no polo negativo, exemplo, comutação entre V2 e V6, ou V2 e V4, certo? Quando houver esse processo de comutação, então significa dizer que essa comutação ela não ocorrerá instantaneamente se eu tenho essas reatâncias. Se eu não tenho nenhuma reatância, essa comutação irá acontecer instantaneamente. Ou seja, a reatância vai acontecer num tempo que tende a zero. Matematicamente, isso aí é uma descontinuidade. Se eu promovo a inserção destas reatâncias, então significa dizer que essa reatância ela vai suavizar a corrente durante o processo de comutação. Então, a comutação ela vai se dar num tempo finito. Significa dizer, em outras palavras, que a comutação, ou seja, tanto a entrada em condução quanto o bloqueio do interruptor, certo? Durante o processo de entrada em condução ou durante o processo de bloqueio deste interruptor, essa corrente ela vai evoluir mais suavemente e num tempo finito, e não instantaneamente, se aproximando de um degrau. E eu não quero isso, tá? Então, por esse motivo, são inseridos essas reatâncias de comutação. E veja bem, essas reatâncias de comutação, elas podem tanto ser reatâncias físicas, certo? Então, eu faço o cálculo, especifico o valor dessas reatâncias, o valor da indutância, o valor da resistência, que sempre vai existir, ainda que muito diminuta, especifico o valor da corrente, certo? Corrente do pico, valor eficaz da corrente. Aqui ela estará submetida. E ponho uma reatância física de fato. Ou eu posso fazer também de outra forma. Uma vez que eu tenho um transformador conectado a este retificador, eu posso usar a reatância de dispersão do transformador como reatância de comutação. Pode ser das duas maneiras, certo? Uma reatância física, ou então usar a reatância de dispersão do transformador como reatância de comutação. Pode ser das duas formas. Muito bem. Então, como eu estava explicando para vocês, a inserção da reatância vai promover, tá certo? Vai contribuir para que eu tenha uma comutação mais suave, ou seja, em um tempo finito. Significa dizer que a corrente ela vai, no processo de entrada em condução, vamos supor que a válvula 1 esteja conduzindo e ela vai, em um determinado momento, bloquear e a condução vai passar para a válvula 3, ou seja, a tensão aqui no polo positivo, o P, vai deixar de ser o A e vai passar a ser o B, virá por essa outra válvula. Então, durante a comutação de V1 para V3, significa dizer que essa comutação se dará no tempo finito, ou seja, o que vai ocorrer ao mesmo tempo é o valor da corrente em V1, durante aquele período, ele tem um valor mais ou menos constante, ele vai decair até zero, enquanto que, ao mesmo tempo, o valor da corrente em V3 vai passar de zero até assumir o valor da corrente que estava fluindo em V1, certo? Então, vai acontecer uma transição, vai acontecer um cruzamento, né? Uma corrente evoluindo, crescendo e a outra decrescendo, certo? Em um determinado momento. E esse
esse tempo a gente pode estimar em termos de ângulo, né? Como a gente, do mesmo jeito que a gente estima o ângulo de disparo desses interruptores, né? Desses tiristores aqui no caso, eu expresso um tempo em forma de ângulo, eu posso expressar esse tempo do processo de comutação em forma de ângulo, daí o nome ângulo de comutação. Vocês estão vendo aqui, e ele geralmente é utilizado o símbolo Mi, tá certo? A letra grega, Mi, para o ângulo de comutação, enquanto o alfa é geralmente utilizado para o ângulo de disparo desse interruptor. Então, a gente já está identificando dois ângulos distintos. O ângulo de disparo, né? Vou ativar o gate, ou seja, eu preciso que a tensão anodo catódico seja positiva, eu preciso jogar um trem de pulso de corrente no gate, de disparo, mas eu vou dar um tempo, a partir do momento que a tensão cruzou o zero, eu dou um tempo e faço isso aí, né? Isso é calculado de acordo com o valor da tensão contínua que eu quero imprimir aqui do lado CC. E, além deste ângulo, eu tenho também um ângulo de comutação. É um ângulo que eu vou também determinar, vou saber exatamente quanto é, vai depender do valor da reatância, do valor das tensões, etc. E vai aquele ângulo onde vai haver o processo de comutação. Entrada em condução de um interruptor, bloqueio do outro interruptor. Perfeito? Então, inicialmente é isso. Eu vou passar para o próximo slide para a gente seguir aqui com o processo de retificação. Então, aqui a gente vai avançar. Então, agora eu já tenho aqui uma série de formas de ondas, certo? Para facilitar a nossa vida. A gente tem aqui o ângulo de disparo alfa, ele já está marcando ali. Okay? E aí, imagina vocês que em determinado momento, aqui eu tenho várias formas de ondas, tá certo? Aqui em cima eu tenho forma de onda de tensão de fase, tensão fase neutra, que tem o B, o C, o A, certo? Tensão de fase. E aqui embaixo eu tenho tensão de linha, tensões de linha, aliás. Vários gráficos de tensões de linha para que a gente possa desenhar sobre estes. Então, aqui eu tenho tensão UAC, UBC, BA, tensão CA, UCA, UCB, UAB e UAC. Ok? Positivo e negativo. Então, vamos supor que em um determinado momento, okay? Em um determinado momento, eu tenho a condução do polo positivo através da linha A, ou seja, o interruptor V1 está ativo e aqui no polo negativo através do interruptor V2, ou seja, a fase C está ativa. Então, fase A, polo positivo, fase C, polo negativo. Então, aqui, polo positivo, o P, eu tenho tensão na fase A, polo negativo, o N, eu tenho tensão na fase C. E a tensão sobre esse link de corrente contínua, esse elo de corrente contínua, ou barramento de contínua, vocês vão encontrar várias denominações, várias nomenclaturas, tá certo, na literatura. Elo, CC, elo de corrente contínua, elo CC, barramento de contínua, bus de contínua, então, são os mais variados possíveis. Então, a tensão sobre ele é o D, e, na verdade, o P menos o N, certo? O P menos o N. Está aqui. Nesse momento, o AC, porque eu tenho o A aqui no polo positivo e o C no polo negativo. E as formas de ondas estão aqui, ó, desenhadas. O A por cima, polo positivo, polo negativo, olha só, o P, estou com tensão na fase A. O N, estou com tensão na fase C. Muito bem.
Estas duas tensões, elas se refletem lá para a tensão de saída, o D. Olha, o D nada mais é do que o A menos o B, o C. O A menos o C. Aqui, o A menos o C. O AC é a tensão sobre essa forma de onda. Ó. Aqui tudo é o AC. Bem devagarzinho aqui, ó. O AC. Certo? Que pena que a minha mesa digital ela não funciona sobre o PDF. Eu não sei porquê. Talvez alguma configuração esteja faltando. Senão eu iria desenhar aqui para vocês observarem. Mas fica para uma próxima oportunidade, tá certo? Bom, então o que acontece agora? Agora a gente vai estudar a comutação. Como é que acontece o processo de comutação? Estando essas reatâncias de comutação inseridas na entrada da estação retificadora. Agora eu vou evoluir aqui, olha só. Está acontecendo o processo de comutação. Então, eu vou promover a comutação no polo positivo, entre interruptores do polo positivo, ok? Então, o interruptor V1 vai bloquear e o interruptor V3 vai entrar em condução, vai conduzir. Mas, como eu falei para vocês, por conta dessa reatância, ou dessas reatâncias aqui, que estão inseridas, elas têm o mesmo valor, esse processo não se dá instantaneamente. Eu tenho um tempo aqui, um tempo para que ocorra a completa condução e o completo bloqueio dos interruptores V3 e V1, respectivamente. Então, o que acontece? Olha só. O interruptor V1 ele está conduzindo, nesse momento, a corrente, que nesse primeiro estágio, que nós estudamos no slide anterior. Agora ele vai bloquear. Então, a corrente vai cair, tá certo? De uma maneira mais suave, enquanto que a corrente no V3 ela vai evoluir. Isso vai acontecer neste tempo aqui. Esse tempo, como eu falei para vocês, a gente transfere para ângulo, né? Um período é bem simples fazer isso. Período total, nosso período é 16,667 milissegundos, ele equivale a 360 graus, e a gente depois pode fazer o equivalente de tempo para ângulos, certo? Muito bem. Então, olha só o que ocorre. Durante esse processo de comutação, pessoal, durante o processo de comutação, a tensão no polo negativo, ela continua sendo o C. A tensão no polo negativo, durante o processo de comutação, aqui onde está o mouse, continua sendo o C. Mas a tensão no polo positivo, ela não é mais o A. Ela passará a ser o B, daqui quando finalizar, ao final desse processo de comutação, mas ainda não é. Então, ela é um misto, tá certo? De o A e o B. Ela ficou aqui num valor, ou obedecendo uma forma de onda, que é uma operação matemática entre essas duas tensões, o A e o B. Tá certo? Eu não sei exatamente qual é esse valor, a gente ainda não sabe, depois a gente vai equacionar isso direitinho em um outro momento. O que interessa nesse momento agora para vocês é somente o princípio de operação e entender os porquês dessas formas de onda, certo? Essas formas de ondas que vão aparecer para vocês em determinados momentos um pouco estranhas, tá? Um pouco estranhas. Porque, geralmente, quando a gente analisa um processo de retificação, nos nossos cursos convencionais, a gente não tem essa reatância de computação inserida, tá certo? Então, as formas de onda, elas não são tão... Elas têm um aspecto mais bem comportado, vamos tratar assim, tá certo? Mais bem comportado, por assim dizer. Mas aconteceu esse fenômeno aqui. A gente ainda vai modelar matematicamente, saber quanto é esse valor aqui, no futuro próximo, tá certo? Hoje, somente, a gente vai estudar
princípio de funcionamento e o entendimento dessas formas de onda. Muito bem, então, aconteceu o processo de comutação, se deu o processo de comutação, e agora a tensão no polo, ao final do processo de comutação, a tensão no polo positivo, ela passa de um valor de UA para o valor de UB, obedecendo a forma de onda UB. Aqui, ó. Ela passou para cá, pá. Durante o processo de comutação, polo positivo, ele tem essa característica. Isso se dará também, pessoal, para as comutações do polo negativo, evidentemente, né? Tudo bem simétrico. Então, tanto faz polo positivo quanto negativo durante o processo de retificação, quanto polo positivo e negativo durante o processo de inversão, tá certo? Então, isso vale para a conversão do retificador e também para o processo de conversão do inversor. E agora a gente vai expandir para o restante. Olha só, agora realmente já finalizou o processo de comutação. Então, agora no polo positivo, aqui por cima, eu tenho a condução através da fase A, condução do interruptor V3. E por baixo continua a condução através da fase C, condução do interruptor V2. Perfeito. Certo? Isso aí eu posso expandir para todo o restante do processo de comutação durante aquele período. E o resto, ao final de um período completo da rede elétrica, o resto vai se repetir, o resto é repeteco. Mas o que eu queria mostrar para vocês, era isso aqui, olha só. A forma de onda da tensão contínua, a forma de onda da tensão no elo de corrente contínua, ela tem esse aspecto, é um pouco distinto, vou lembrar mais uma vez, do que a gente é acostumado a ver nos livros onde tratam o processo de retificação. Eu não estou generalizando, estou falando daqueles livros que tratam o processo de retificação de uma maneira mais ideal, tá certo? Sem uma reatância de comutação inserida. Alguma dúvida, Raquel? Sim, é tipo uma onda dente de serra, né? Só que deformada um pouco, né? Um pouco mais deformada do que a gente costuma ver, como você mesmo falou, né? De um jeito mais idealizado. Eu não utilizaria o termo dente de serra, Raquel, porque geralmente a dente de serra ela é utilizada para formas de ondas que se assemelham a formas de ondas triangulares, entendeu? Uhum. Tem a triangular, aí tem a dente de serra, que é aquela onde fosse o triângulo retângulo, só metade do triângulo, né? Assim, na minha visão, ela se assemelha bastante a um dente de serra, né? Mas não, perfeito, pode fazer essa análise. Eu só peço para você ter cuidado ao utilizar o termo, porque o termo, geralmente, na literatura, eles são associados àquelas ondas ligadas a ondas triangulares, tá certo? Por isso que eu digo assim, assemelha-se, né? Não estou dizendo que assemelha-se. A semelhança é uma ligeira semelhança. Então, aqui, essa forma de onda que apareceu aqui durante o processo de comutação, numa forma de onda onde eu num estudo onde não se tenha a inserção desses reatores de comutação, ela não existiria. Ou seja, você viria daqui, já iria evoluir aqui para o BC. Aí terminaria o BC, o BA, e assim iria, certo? Esse período a mais aqui é devido justamente ao período de comutação e é devido à inserção das reatâncias de comutação, certo? Então, eu tenho uma deformação na forma de onda da tensão de saída. O que isso implica? Isso implica que eu provavelmente terei mais
harmônicos desse lado. Professor, mas aqui é CC, eu tenho harmônico? Tenho, claro que tenho. Imagina só, se eu tirar o valor médio, a gente sabe que uma forma de onda ela é composta pela somatória do valor médio e, certo? O valor CC e um valor CA. Então, se eu tirar o valor médio, tudo que vai restar aqui é CA. Ou seja, essa forma de onda, se eu diminuir o valor médio dela, ela vai cair e vai ficar aqui sobre o eixo de tensão igual a zero, né? Tensão zero, VD, aliás, UD igual a zero. E ela vai ser totalmente simétrica com relação a esse eixo horizontal. Ali eu só tenho CA, só tenho tensão CA. Então ali eu tenho, para compor aquela tensão CA, se ela não tivesse harmônicos, ela seria uma senoide perfeita. Como ela não é uma senoide perfeita, né, cheia de imperfeições, então ela é a composição de vários senoides, então é a composição de vários harmônicos. Então eu tenho bastante harmônico aí do lado CC também. Aí você diz, olha, bastante harmônico, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho um espectro harmônico largo, muitas ordens. Eu não estou falando sob o ponto de vista da amplitude. A amplitude, claro que quanto menor for essa ondulação, mais eu atenuo as harmônicas. Quanto maior a ondulação, mais harmônicas, em termos de energia, em termos de amplitude, eu tenho. Mas eu estou falando mais com relação ao espectro o espectro harmônico, né? O número de ordens de harmônicas presentes nessa forma de onda. Bom, então, essa aqui é a forma de onda que deve aparecer em um link CC real. É claro que isso aqui eu estou falando um aspecto mais imediatista, digamos assim, porque aqui eu não tenho inserção ainda de nenhum filtro. Eu não tenho nenhum filtro do lado CC, certo? Se eu não tenho nenhum filtro do lado CC, então a onda original, a forma de onda original é essa daqui que vocês estão vendo em UD. Deixa eu ver aqui. Pronto, então aqui o que a gente fez foi, basicamente, fazer várias simulações, né? Então, para vários ângulos de disparo e vários ângulos de comutação, vou ajustar esse ângulo de comutação de acordo com o valor da tensão, de acordo com o valor da reatância, e vou ajustar o meu ângulo de disparo com... Esse daí eu controlo, através do meu sistema de controle, né? Se eu quero 0, 15, 20, 30 graus, aí vai ser com o meu sistema de controle, certo? Então, estou trabalhando aqui com o D positivo. Então, eu tenho, olha só, nessa primeira simulação, ângulo de disparo 0, como se fossem diodos, tá certo? E ângulo de comutação igual a 40 graus. Aí eu tenho essa forma de onda aqui vermelha e em azul eu tenho o valor médio. Aqui está marcando o ângulo de comutação. Muito bem. Se eu tivesse ângulo de comutação zero, só para ficar bem claro, se eu tivesse ângulo de comutação zero, esse 0 e 0 aqui, então essa forma de onda vermelha ela ficaria sempre aqui sobre essa linha azul. E essa linha azul aumentaria o nível de CC, né? Então ficaria sempre aqui, ó, sempre nos valores de pico acima dessa linha azul. Que aí seria uma retificação clássica a diodo, uma retificação a 6 pulsos clássica a diodo, né? Uma retificação não controlada. Muito bem. Outra simulação, ainda para VD positivo, uma simulação mais genérica, como essa que a gente acabou de analisar, ângulo de disparo 30 graus, ângulo de comutação 21 graus, e aí eu tenho uma forma de onda mais deformada, aqui, como vocês estão vendo, ocorrer.
Então, eu tenho aqui o ângulo de comutação, pá, acontece, depois, desculpa, o ângulo de disparo acontece, né? Aí o ângulo de disparo ocorre, ela começa a conduzir, e aqui eu tenho o ângulo de comutação. O processo de comutação acontecendo, certo? E aí, todo esse vale aqui, os picos não. Aqui os picos são devido ao disparo, aí eu vou controlar se eu quero cobrir uma região maior ou menor através desse ângulo de disparo, mas o vale é devido ao ângulo de comutação, que é um resultado direto da reatância de comutação inserida nesse sistema. Bom, aqui ainda para valores positivos, mas vocês já podem observar que o valor médio já caiu bastante, né? Que eu tenho bastante harmônico, a energia dessa forma de onda com respeito, se eu for confrontar harmônicos e valor CC, elas já estão mais ou menos equivalentes. O ideal seria que você tivesse a energia proveniente da parte CC bem maior do que a energia proveniente da parte dos harmônicos, mas agora não. Agora o ângulo de computação já aumentou bastante, caiu muito, né? O ângulo de disparo já aumentou bastante, né? 60 graus. Então o valor da tensão caiu bastante, né? Quanto maior o ângulo de comutação, mais ele derruba o valor dessa tensão. E quanto maior, vou repetir, porque acho que eu usei comutação de novo. Quanto maior o ângulo de disparo, mais essa tensão é derrubada, né? Se o ângulo de disparo é zero, ali eu teria, teoricamente, maior valor de tensão contínua. Quanto mais eu elevo o ângulo de disparo, menor o valor médio dessa tensão. E aqui o ângulo de comutação 15 graus, e ele é responsável por esse vale. Muito bem. E agora já estou do outro lado, né? O ângulo de comutação, o ângulo de disparo passou já está a 90 graus, ok? Quando o ângulo de disparo está a 90 graus, eu teria em tese, tá certo? Sem me preocupar com o ângulo de comutação, quando o ângulo de disparo está a 90 graus, eu teria em tese valor médio nulo, porque toda a energia acima do eixo dos tempos seria igual à energia abaixo. Porém, aqui eu tenho a comutação. E aí, essa comutação ajudou para que eu tivesse um valor da tensão no LCC negativo agora, certo? Isso aqui tudo foi ajudado pelo ângulo de comutação. Se fosse só o ângulo de disparo, aqui a comutação fosse nula, ou só o ângulo de disparo, eu teria um valor de tensão, valor médio de tensão igual a zero, porque essa forma de onda estaria, tudo que estivesse acima, toda a área acima do eixo dos tempos, do eixo horizontal, eu teria uma área similar abaixo do eixo horizontal, abaixo do eixo dos tempos. E aí, agora eu só estou aumentando, né? Mesmo valor, quer dizer, um valor parecido, né? Para a comutação, eu estava 15 graus, agora 18 graus, né? E ângulo de disparo 120. Então, já estou do outro lado negativo do valor médio da tensão de saída. Tanto para este caso, quanto para o outro caso. A diferença maior é só que eu aumentei o ângulo de comutação, eu estava trabalhando, aumentei na verdade os dois, né? Mas o fato de eu aumentar, nesse caso, o ângulo de disparo, contribui para que eu tenha um valor médio negativo maior em modo, maior em modo. E no caso aqui, o ângulo de comutação 37 graus,
tá certo? Responsável por esta parcela aqui. Desculpa, responsável por esta parcela aqui. Os picos sempre dizem respeito ao ângulo de disparo. Os vales sempre dizem respeito aos ângulos de comutação, ou processo de comutação. Então, aqui eu tenho o disparo, comutação. Bom, e para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria só compartilhar com vocês, tá certo? Essa formalização. A gente ainda vai ter uma aula para discutir esse equacionamento, mas mostrar para vocês um equacionamento clássico, tá certo? Um equacionamento clássico do valor, de como a gente determina o valor da tensão CC, no processo de retificação, nesse caso aqui, tá certo? Obviamente, se eu não tenho nenhuma reatância de comutação, essa parte aqui isso é nula, eu teria o valor que a gente é acostumado a trabalhar, 3 raiz de 2 sobre π, vezes a tensão de linha, tá certo? Se você quiser colocar em relação à tensão de fase, coloca a raiz de 3 vezes o A, por exemplo. Então, ficaria 3 raiz de 6 sobre π. E é uma dependência direta do cosseno do ângulo de disparo, cosseno de alfa. Certo? Cosseno de alfa. Por isso que eu falei para vocês naquele momento que se eu tenho o ângulo de disparo 90 graus e eu não tenho comutação, né, teria um valor médio nulo. Ou seja, toda a área, toda a energia do semiciclo positivo eu teria um equivalente no semiciclo negativo, certo? Na parte negativa, então, valor, a forma de onda estaria totalmente sobre o eixo dos tempos, sobre o eixo horizontal, para o D igual a zero, com a área acima do eixo dos tempos e abaixo do eixo dos tempos totalmente simétricas. Mas, para esse caso, um caso real, então, existe a reatância de comutação. Então, a formulação matemática passa a ser esta aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo. E do lado direito eu tenho a formulação matemática para a determinação do ângulo de comutação. Tá certo? Então, o ângulo de comutação ele vai depender, claro, de todos os entes do sistema. Vai depender do valor da reatância de comutação, vai depender da corrente direta do lado CC, vai depender do valor da tensão de linha, tá certo? Depende do valor da tensão de linha. Okay? E também vai depender do ângulo do disparo, certo? Tanto aqui direto como uma função trigonométrica, tá? Então, é uma dependência super não linear. Você aparece cosseno e o cosseno inverso, tá certo? Dependência super não linear. Existe para alguns estudos a gente pode linearizar esses termos aqui, mas isso aí é um outro assunto, tá? Então a gente vai, em um determinado momento, tá? A gente vai parar e fazer o equacionamento, a modelagem matemática desse... Como a gente está no INC HBDC, a gente não vai ter que fazer muitas modelagens matemáticas para conversores, né? Basicamente uma. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente só faz uma vez e o nosso sistema só tem esse processo de conversão. Não tem vários conversores distintos onde precisa fazer modelagem matemática de cada um deles. Né? Modelagem matemática do retificador, claro que ele tem que olhar de uma outra maneira, tá certo? Porque é um caso que se aproxima mais da realidade, então tem outros elementos que a gente não era acostumado a considerar, e agora vai passar a considerar. Ok? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui para a gente mostrar.
Aqui mais do mesmo, não. Ok, vamos... Professor, essa parte de retificação, ele tem alguma parte de filtragem para deixar o componente mais retilíneo ou não é necessário para termos de transmissão? O que a gente vai ter é como eu falei para você, ainda há pouco. O que a gente vai ter são filtros do lado CC, né? Então, aí nós teremos alguns filtros, tá certo? Alguns filtros para limpar um pouco a corrente que, porventura, possa estar mais contaminada com harmônicos, porque a maior questão é que a gente tem muitos magnéticos no sistema, e aí esses magnéticos eles podem sofrer bastante com as harmônicas presentes. Então, problema de superaquecimento, além do especificado, a proteção vai atuar, tira todo mundo, então a gente, para evitar desculpa, essas e outras problemáticas, a gente vai filtrar, sim, certo? Então, a gente vai estudar alguns filtros do lado CA, alguns filtros do lado CC. Mas, para isso, a gente precisa, inicialmente, estudar as formas de ondas para ver quais são as harmônicas características de cada forma de onda. Ok? Então, as correntes do lado CA, elas têm uma forma de onda característica. Ela tem uma forma de onda característica, e essa forma de onda característica ela é ligada, ela não tem aquela forma de onda toda. A questão é que ela traz alguns harmônicos característicos. O que a gente vai fazer é um processo de filtragem. Como é que a gente vai fazer essa filtragem? A gente vai fazer essa filtragem com a instalação de alguns filtros sintonizados, 13ª, 11ª, é conhecido que já existem, que existem harmônicos característicos da 11ª ordem, 13ª ordem, para essas formas de onda, isso já é bem conhecido, e harmônicos de ordem mais baixa, a gente vai filtrar através de filtro passa alta. Então, a gente vai ter filtro passa alta e vai ter filtro sintonizado. E do lado CC, aí a gente vai estudar uma coisa depende da outra. Quando eu tenho uma determinada harmônica do lado CA, ela está intimamente ligada à origem de uma determinada harmônica do lado CC. Então, se eu sei que eu tenho 11ª, 13ª, provavelmente eu tenho 6ª do lado CC. Certo? Então, se eu multiplicar os 6 por 2, eu tenho 12. Então, eu vou ter de um lado do 12 e do outro do 12 harmônico, do lado CA. Certo? Depois vocês vão entender essa continha. Então, se apareceu 11ª e 13ª, significa dizer que eu tenho a frequência central 12ª, então, do lado CC, eu teria a 6ª harmônica. E por aí vai. Deve aparecer mais do lado CA, que vai dar origem a outras do lado CC. Aí a gente vai estudar os filtros. E aí, professor, o filtro da 6ª, ele resolve? Depende das harmônicas que eu tiver por perto. Às vezes você sintoniza um filtro, mas um filtro, mesmo que ele seja sintonizado, você não pode fazer com que ele tenha uma sintonia muito estreita. Porque aí, para pequenas variações, o filtro já perde o efeito. Então, o mais adequado é que o filtro ele tenha uma certa abertura, ou seja, ele não esteja vendo no seu processo de sintonia, tá certo? Ele não veja somente a 6ª e 6ª é uma coisa rígida, né? Mas ele possa ver a 6ª e variações, algumas coisas que tenham ali do lado. Professor, é possível frequências não inteiras? Claro que é. Existem
uma coisa chamada harmônica, outra subharmônica, outra interharmônica. Então, existem esses conceitos, a gente vai repassar para vocês na época da filtragem, mas existem harmônicas, que são números inteiros, tá certo? Em torno de uma frequência fundamental. Existem as interharmônicas, que são números não inteiros, tá? E as subharmônicas também são números não inteiros. Só que as subharmônicas são inteiros entre 0 e 1. Ou seja, é uma frequência que é abaixo, tem um valor menor do que a frequência fundamental. Muito embora não seja um valor inteiro, né? Mas é um valor não inteiro entre 0 e 1. E as interharmônicas são não inteiros acima de 1. Então, por exemplo, eu posso ter harmônica 1 vez e meia frequência fundamental. Ela é classificada como interharmônica. Então, é isso que eu falo para vocês. Então, quando eu for fazer o meu processo de filtragem, especificar o meu filtro, né? Fazer o cálculo e tudo, tem que olhar nas proximidades daquela frequência, ver se eu não tenho outras frequências ali para que eu possa, se for o caso, fazer um projeto mais balizado, onde eu possa contemplar não só aquela frequência, certo? De interesse, mas algumas outras harmônicas que estejam ali por perto. Ok? Bom, então, aqui no processo de retificação, a gente estudou, tá certo? Retificação, processo de inversão, mesma coisa. Tá? Processo de inversão, mesma coisa. Então, eu vou passar aqui na frente, nós temos 2 retificadores, e agora eu tenho um retificador, olha só a diferença, é que aqui eu tinha um ângulo menor do que 90, para ambos, tá? E agora, esse aqui é menor do que 90, mas esse outro aqui é maior do que 90. Ok? Então, esse camarada aqui, se for o caso, se eu tiver energia de lá da direita para a esquerda, ele estará invertendo, tá certo? E jogando essa forma de onda CC aqui, considerando que a gente adotou esse sentido positivo de tensão, né? Menos e mais, então a forma dele estaria concentrada aqui do polo negativo. Eu já falei para vocês que, geralmente, se eu tenho que escolher entre polos positivos e negativos, claro, depende da topologia, mas se eu tiver que escolher só um polo, eu escolheria o polo negativo, tá certo? Porque ele é menos suscetível a problemas de efeito corona, tá? Esse também será outro tema que a gente deve abordar isso daí mais no futuro. Bom, e só para fechar, aqui, queria chamar a atenção para vocês de que a gente falou um pouquinho do ângulo de disparo, alfa, tá certo? O ângulo de disparo, o ângulo de comutação, que vai ser em função da reatância, corrente, tensão, corrente do lado CC, tensão do lado CA, também vai ser em função do ângulo de disparo. E vai ter esse outro ângulo aqui, gama, certo? E esse ângulo aqui, ele vai medir o ângulo ou o tempo, tá certo? Onde eu terei corrente reversa no meu interruptor. Só é possível corrente reversa no interruptor, chamada corrente de cauda, tá certo? Isso aí pode trazer alguns problemas para o nosso sistema. Por quê? Porque, imagina só, eu estou conduzindo, tá certo? O interruptor está conduzindo e ele vai entrar em bloqueio. Conduzindo vai entrar em bloqueio, como isso aqui, olha só. Tem aqui V1, como lá naquele exemplo que a gente deu, só que nós estamos falando aqui do lado do inversor. Acontece também do lado do retificador, mas isso aqui do lado do inversor. Então, do lado do inversor, o V1 está conduzindo e o V3 vai passar a conduzir. Ele ainda não está conduzindo. Agora, durante esse
essa região aqui, durante este tempo, nós temos o processo de comutação, olha, que é Mi, processo de comutação. E o que acontece durante esse processo de comutação? Durante o processo de comutação, esse interruptor V3 ele vai passar da condução zero para a condução plena, enquanto que V1 vai passar da condução plena para a condução zero. Ocorre que, neste momento aqui, ele não deixa de conduzir instantaneamente. Não é assim que acontece. Tá certo? A região dele, a camada de depressão já está cheia de energia, tá? Ele está conduzindo, mas essa condução está acabando, mas quando essa condução passar por aquele instante onde a tensão se anula, teoricamente ele deveria deixar de conduzir, mas existe a própria inércia, né, que é comum a todos os sistemas, e ele vai conduzir no sentido contrário. Ele conduzindo no sentido contrário, ele ainda pode deformar mais ainda esta tensão. Tá certo? Então, o que era para vir aqui, olha só. Eu tenho aqui o processo de condução normal, após o ângulo de disparo. Bem aqui acontece a comutação. Aqui já deveria acontecer, nesse momento já deveria acontecer a volta, o retorno. Porém, tem um efeito que pode acontecer por conta de essa região, tá certo? De condução do semicondutor, da válvula, ela já está cheia de energia, então essa energia ela tem que dissipar, não tem como, e ela não vai dissipar somente pelo fato de eu ter a tensão passando por zero e não ter mais corrente no gate. Não é assim que acontece. Claro que para essas válvulas, a entrada em condução você controla, mas o bloqueio você não controla, e ela está no processo de bloqueio. Então, a entrada em condução, como é que você controla? Você polariza diretamente e joga um pulso de corrente no gate. Agora, o bloqueio é natural, um bloqueio pela rede elétrica, um bloqueio natural, tá certo? E esse bloqueio natural você não controla e ele ocorre dessa maneira. Você pode ter corrente no sentido reverso e pode fazer com que a tensão ela passe para um outro nível que não é aquele desejado, não é aquele que você esperava. Perfeito? Então, você pode inclusive ter alguma deformação a mais. E aqui seria o caso mais completo. Você teria ângulo devido ao processo de disparo, ângulo, aqui no caso alfa, o ângulo Mi devido ao processo de comutação e o ângulo gama devido ao processo de condução reversa, condução na região reversa do interruptor. Isso aí a gente não controla, tá? Essa é uma característica do interruptor. Ok? Então, só chamando a atenção a vocês para isso, e dependendo, se você está fazendo uma simulação, dependendo do simulador, ele vai observar esses detalhes mais ou menos. Esses dois aqui você controla, porque esse aqui, se você não inserir nenhuma reatância, ele não vai existir. Se você insere, ele vai existir, você sabe como controlar de acordo com aquela equação que eu falei. Esse aqui você também controla, porque isso é o sistema de controle que ordena o disparo. Agora, esse aqui, ele vai depender da modelagem do teu interruptor dentro do simulador eletrônico. Tá? Então, tem simuladores e simuladores, dependendo do tipo de aplicação que você quer. Então, para que você possa perceber esse efeito a mais, então, o modelo do interruptor dentro do simulador tem que se aproximar mais do modelo real. Certo? É bastante comum, hoje em dia, já faz tempo isso aí,
os fabricantes, nos sites, eles fornecem modelos das suas válvulas, dos seus interruptores, para que você use naqueles simuladores que são mais comumente utilizados para esse tipo de estudo, tá certo? Aqueles mais populares, digamos assim, popular no sentido de ser mais utilizado por essa classe da comunidade de pesquisadores que estão mais habituados a estudarem esses efeitos. Ok? Bom, era isso que eu tinha preparado para a gente discutir hoje. Então, vou ficar aqui aguardando, Raquel, se você tem alguma dúvida. Não, professor, nesse momento eu não tenho. Era mais mesmo sobre se precisava ter algum tipo de filtro, alguma coisa assim, para melhorar a condição dessa corrente, né? Para não ter tanto harmônico. Para a corrente a gente vai ter alguns filtros do lado CC, vai ter outros filtros do lado CA, mas a gente vai estudar isso num capítulo à parte no futuro. Se der tempo, eu ainda mostro até a vocês uma técnica, existem várias técnicas para a especificação dos filtros, mas vou ver se a gente tem tempo para fazer isso. Mostrar alguma técnica através de um exemplo simples, só para que vocês vejam como é que seria a metodologia. Para a especificação de um filtro, a gente especifica uma determinada característica para os harmônicos característicos de uma corrente do lado CC. E aí a gente poderia fazer um exemplo de aplicação e fazer determinação de um filtro ou de vários, né? Geralmente são vários, um só não. Geralmente são vários, né? Porque você utiliza filtros sintonizados. Geralmente são vários. Como já é bem conhecida, né? Não tem muito o que mudar, então fica uma coisa mais ou menos claro, em caso e caso, mas para determinadas topologias, já se sabe bem como se calcula, se determina ou se especifica esses filtros, tanto do lado CC quanto do lado CA. Ok? Bom, então eu vou parar a gravação, já que não existe mais dúvidas, e a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Quinta-feira a gente se encontra novamente para que a gente possa evoluir um pouco mais e aí deixar as dúvidas para tirar na semana que vem, certo? Então quinta-feira teremos aulas síncronas novamente. Vamos fazer novamente? Aí a gente já adianta bem essa semana, aí a gente pode, na terça-feira, deixar para vocês até terça estudar e na próxima quinta fazer uma aula, tira dúvida. No início a gente tira dúvida e depois faz o resto da aula com mais material. Eu não estou conseguindo, até já falei para as outras turmas minhas, estou passando por alguns problemas aqui com relação ao computador. Está acontecendo um problema que aconteceu no semestre passado. Então, no semestre passado, meu processo aqui, o meu sistema de gravação, ele está acontecendo o seguinte: eu começo a fazer a gravação, estou gravando aqui a aula e tal, aí no final, finalizei a aula e vou ver se precisa fazer algum ajuste, alguma edição. E aí, em determinado momento, a gravação segue, mas segue só o áudio. A apresentação ela trava em determinada slide e não evolui mais. Ou seja, aí fica descompassado o áudio do vídeo. Não estou conseguindo. Semestre passado eu até resolvi, mas esse semestre eu não estou conseguindo ainda. Então, para todas as minhas turmas, eu estou fazendo as aulas remotas e gravando para que os meninos e as meninas que não consigam assistir a aula síncrona possam assistir depois. Aí eu coloco no YouTube, mas o ideal até para facilitar minha vida no futuro, né, estar gravando videoaulas e postando no YouTube. Fica melhor para mim, porque no futuro eu só trabalharia com o sentido de melhorar a aula e não ter que refazer tudo novamente. Mas eu espero resolver isso nesses dias
para voltar a gravar as videoaulas. Tá? Por enquanto a gente vai ficar gravando as aulas remotas e postando, tá certo? Tudo bem. Ok, então eu estou parando agora. A gente se encontra quinta-feira, dia 21, para a nossa próxima aula da semana.